Olá pessoal, como eu havia dito, então, hoje o nosso bate-papo é com a Tânia. A Tânia é educadora neuroemocional. A Tânia ela vai nos falar do trabalho da constelação familiar, como funciona, o que é a constelação familiar e como ela tem aplicado isso no Poder Judiciário. Uma técnica interessantíssima que tem ajudado a resolver vários problemas. Tânia, primeiramente, muito obrigado por ter aceito aí o convite para o nosso bate-papo. Quem é Tânia? Bom, eu sou uma pessoa que vem construindo uma percepção a respeito do bom funcionamento da vida. E nessa busca, as constelações chegaram para mostrar que havia mais informações que só as características próprias da mente ou das emoções, do comportamento. Que nós herdamos mais. Nós herdamos dos nossos pais não só as características físicas, herdamos dos nossos ancestrais não somente características físicas, mas herdamos emoções. E a epigenética prova isso. Ela diz que no DNA cabe mais informações que só os nossos olhos, a cor da pele e tudo aquilo que foi vivido pelos nossos ancestrais e não teve um bom lugar na mente, no coração dessas pessoas, é uma frequência em desequilíbrio num sistema familiar. Essa energia ela fica travada, Tânia? Seria isso? Na verdade, não é bem, é um raciocínio muito simples. A gente vai observando que na neurociência fica mais fácil de perceber. Do 0 aos 7 anos, a criança vai armazenando informações que ela recebe da mãe. Todas as informações vão timbrando um caminho no cérebro. Então, se um recém-nascido for diretamente para a tomografia computadorizada, lá você já vai vendo pequenas ramificações e sinapses feitas. E isso vai sendo construído ao longo dos 0 aos 7 anos, a um olhar de todos nós para a mãe. E tem que ter um impacto emocional. Tudo que tem impacto emocional fica num registro. Então, mãe presente, a mãe atenta, a mãe amorosa, a mãe afetiva, a mãe que tem boa comunicação, enfim, e todos os desequilíbrios, tudo que acontece isso com a mãe... do 0 aos 7. Aos 7 anos. Certo. E antes, dos ancestrais, como que você tem isso daí? Vem através do próprio comportamento da mãe. A mãe acaba trazendo ali, na educação daquele filho, ela traz essas heranças comportamentais também. Então, nós temos dois movimentos, um genético e um da epigenética, que vai trazendo ali no movimento externo. Entendi. E como que é trabalhado? Essa técnica, ela veio de onde? Mas eu precisava antes contar para você que esse alinhamento, ele não fica só do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7, a criança vai armazenando informação da mãe. Mas dos 7 aos 14, o olhar da criança vai para o pai. E tudo que está no universo do pai. Inclusive, é a mãe que autoriza se a criança vai olhar para o pai com bons olhos ou não. Por isso é a grande importância ali da família, da família, forma exatamente. De tratar. Não família obrigatoriamente, pelo menos eu penso assim, homem, mulher, mesmo que seja dois homens, enfim, a forma de tratar a criança. E aí tudo que causa impacto emocional vai armazenando. Na verdade, é como se a mente fosse, o cérebro fosse um descampado, e aí vai abrindo ruas. E aquelas ruas são ruas emocionais que são familiares para aquela criança. Então, a ansiedade é familiar, ela vai percorrer essa. O medo é familiar, a dúvida é familiar, a insegurança. Então, tudo que vai armazenando ali vai definindo para a criança o que é que ela vai viver o resto da vida. É essa a questão, porque está tendo toda uma organização neural até os 14 anos. Com 14 anos... o sistema de crença dessa criança está pronto. E aí, com 14 anos, ela começa a ter relacionamentos baseados nesse primeiro círculo, que é com a mãe, e depois no segundo círculo, que é com o pai. E ela vai procurar o que é familiar, porque ela precisa resolver essas questões. Sim, sim. E aí, com 14 anos, abre-se o que nós chamamos de terceiro círculo, que é o círculo dos relacionamentos. E no primeiro degrau deste círculo tem o primeiro relacionamento que a criança tem com a autoestima. Então, quando ela olha para a mãe e não aprova, não gosta,
ou teve muito impacto negativo sobre ela. E quando ela olha para o pai e não gosta do que vê, ela não gosta de si mesma. E aí começa a ir para a vida nesse desequilíbrio. Aí o segundo degrau são os relacionamentos afetivos e sexuais. Isso vai revelar não só a autoestima, como o desequilíbrio que tinha lá no universo da mãe e no universo do pai. Aí ela vai para o terceiro. Ela reproduz. Porque existe e é mais forte porque já tem uma gravação, está cunhado na mente isso. E aí as constelações, ela vem para modificar a plasticidade cerebral. É isso que acontece dentro de uma vivência de constelação. Ela vai ressignificar aqueles velhos sentimentos, aqueles velhos pensamentos. E o olhar do observador é que muda a realidade. E ao entrar em contato com uma outra forma de olhar, um outro ângulo, e tiver uma demanda de lucidez e de emoção, ela modifica esses caminhos na mente. E aí modifica a realidade. E essa, por exemplo, quando nós estamos falando aí da constelação, é um dos instrumentos para planificar essas emoções que ficaram marcadas Wagner, na mente. É muito interessante a gente pensar que as constelações elas foram percebidas. Eu digo percebidas porque assim como Isaac Newton ele percebeu a lei da gravidade e conseguiu calcular, o Bert Hellinger ele percebeu que haviam leis de grandeza absoluta tal qual como a da gravidade, ou seja, leis que são ininterruptas, 24 horas por dia vigente e que não depende de condições, é igual para todos nós. E essas 3 leis foram percebidas por ele. A primeira lei é a hierarquia. Os pais sempre serão maiores energeticamente que os filhos. E há um raciocínio muito bacana, que é o seguinte: os pais serão sempre maiores energeticamente que os filhos e ponto. E não há nada mais depois do ponto. Ah, mas meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, a minha mãe foi... Não, os pais são maiores. E todas as vezes que os filhos... eles se acham no direito de avaliar, de julgar, de criticar, de analisar a história que veio antes, ele se prende nisso. E ele copia esse destino. Ou ele fica preso num emaranhado que não é dele. Então, a primeira lei veio com essa finalidade. Fazer uma separação entre o que é maior e o que é menor. E quando um filho ele se coloca como menor, ele está garantido que os caminhos dele se abram, porque tudo, a matriz inicial é a força do masculino e a força do feminino. Tudo na vida é composto dessas duas forças. Por isso que sempre foi dito para nós, independente de teoria ou estudo, respeito aos mais velhos. Não é? Só que a história do mais velho. Então, quando um filho ele se coloca diante da grandeza deste homem, dessa mulher, mas da grandeza de força, não de história emocional, ele vai bem na vida porque existe uma correlação. A profissão de um ser humano está ligado ao bom vínculo emocional e energético que ele tem com a mãe. Então, serviço, servir, e a mulher que deixou o servir garante uma boa realização na profissão. Então, a bem da verdade é que tudo que não tiver em harmonia ali com a força do feminino e com a força do masculino se manifesta no decorrer das nossas histórias, no decorrer da nossa vida. Então, você vai com a formatação até os 14 anos. Até os 14 anos você traz um arquivo de informações. E esse arquivo, se não bem alicerçado pela própria família, há ferramentas que vão ajudar a ressignificar isso. Entendi. E a constelação é uma dessas ferramentas poderosa, mas ela não é feita para andar sozinha. Ela é feita para ser aliada sempre a um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, porque a constelação não é para ser um evento. Seria, por exemplo, lá, explicando então. O interessante seria mais ou menos como você ir no médico psiquiatra. Não é só ir no médico, você precisa do terapeuta para acompanhar. Eu gosto de dizer que a constelação é uma intervenção cirúrgica energética. Entendi. E tem um pré-paro e um pós, para você poder se apropriar de tudo aquilo e fazer... Mas esse pré-paro é feito no momento da constelação? Pode ser uma consulta prévia, mas o ideal é a gente ter exatamente essa troca, de contar como é que tudo isso está para a pessoa, para ela entender
Porque o grande problema que eu penso a respeito das constelações é que elas acabam ficando muito sensoriais. E como as 3 leis, dentro dessas 3 leis, hierarquia é uma das leis, e ela é vigente 24 horas por dia, a mente ela tem que participar da emoção. Se tiver exclusão do raciocínio, da lógica, do mental, dificilmente a gente dará permissão, razão à emoção. Como que você acessa na mente, por exemplo, vamos pensar aqui que o sujeito hoje ele tem 30 anos de idade e ele tem medo. Ele tem um medo terrível. Perfeito. Só que ele não sabe de onde vem ou de onde veio esse medo. Como que você, na constelação, vai acessar esse ponto? A primeira coisa é que o ser humano é formado de 2 forças, a do feminino e a do masculino. A melhor maneira de compreender essa força do masculino não é uma correlação direta só com o pai, é com os ancestrais masculinos. E assim, o feminino também existe uma força e ele não está ligado única e exclusivamente com a mãe, mas com os ancestrais femininos. Então, a melhor correlação para poder entender bem o faz essa força do masculino e o que faz essa força do feminino, e elas se unem dentro de todos os seres, correlacionar com o espermatozoide para o masculino e o óvulo para o feminino. Então, a força do masculino é o jogo, é o ímpeto, é a iniciativa, é a vontade, é a força da ação. Sim. Quando uma pessoa está com falha nisso, em algum segmento da vida, ele já está sinalizando que ele tem força do masculino. O segundo movimento do espermatozoide é não ter medo de competição e não ter medo de competidores. Logo, toda forma de medo pode estar associada à falta dessa força do masculino. Isso quando você faz a análise, não é uma análise exclusivamente ali do masculino pai, não. mas ancestrais. Mas e aí, com essas observações, no mais fácil de compreender o que é que está exatamente o que é que vai aparecer na constelação e aonde serão os pontos mais importantes para aquela pessoa. Tânia, nós temos diversas formas de constelar, certo? Sim. Nós temos com bonecos, nós temos a fechada, nós temos a individual, nós temos de empresa. Como que diferencia uma da outra? Por exemplo, você vai trabalhar uma coisa com boneco, uma coisa estática, certo? Depois você vai trabalhar com outras pessoas que têm energia, têm sentimento. Como que o resultado é o mesmo? Como que funciona? Wagner, muito, para te falar bem a verdade, precisa personalizar a abordagem. Não existe a correta, a melhor, entendi. É de acordo com o perfil, via de acesso do paciente ou do cliente. Daí a necessidade do pré. Exatamente, para você entender como é que ele funciona, para você dar a ele a chance. Porque você tem o conhecimento do todo, exatamente, daí você vai e aí específico. especificar qual é a melhor abordagem. Legal. Que traga a ele uma melhor percepção, uma melhor consciência. Porque uma pessoa que é muito mental, por exemplo, ela tem dificuldade de sentir. E ao ser conduzido numa vivência que entra em contato com esse sentir em demasia, pode ser um transtorno. Pode ser desagradável. E então, pode-se preservar isso, dando a ele a compreensão do todo de uma forma separada desse emocional, que, por exemplo, seriam os bonecos. Ele vê, ele entende, ele compreende e é o suficiente para ele. Mas uma pessoa que é sinestésica não daria certo com essa técnica. A técnica mais adequada para este perfil seria as constelações coletivas ou individuais em campos, que os campos são muito interessantes. A oportunidade Como em campos é uma técnica chamada Vamos explicar então. A individual, por exemplo, eu vou fazer a constelação. Sim. Vamos fazer um ao vivo e acordes aqui para você. Vou fazer constelação com você. Eu e você. Sim. Essa é individual. Essa é individual. A coletiva? Nós, um grupo de pessoas que não tem a menor noção da sua história e da sua queixa. Eu, que vou fazer constelação, eu não falo o fato que nós vamos tratar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu vou dizer para você, você vai escolher uma pessoa para representar, por exemplo, força do masculino e feminino sempre precisará ter a presença do pai, sempre precisará ter a presença da mãe. Então, escolha, por exemplo, se a sua queixa for relacionamento, escolha
uma pessoa para representar o pai, uma pessoa para representar a mãe. Isso é no pré, no você pré. Conversa com a pessoa, ser constelada. E ela vai segura no que ela vai fazer. Você vai escolher uma pessoa por simpatia ou por antipatia. Você vai escolher uma pessoa para representar seu pai, uma pessoa para representar sua mãe, uma pessoa para representar você, uma pessoa para representar o conflito no relacionamento. Essas pessoas, a bem da verdade, elas não vão saber absolutamente nada. E quando você, após escolher, você vai colocar cada uma delas numa disposição. A maneira como você coloca essas pessoas num campo sistêmico vai contando uma história já, porque é uma ordem pré-estabelecida. A força do masculino fica à direita, a força do feminino fica à esquerda. O filho fica à frente e virado para a vida. Aí, quando não tem esta ordem, é porque tem um fluxo, algo que está desqualificado e corrompido ali naquela relação. E a gente vai localizando em qual geração isso se encontra. E aí você vai orientando. Vai orientando. Seria assim, para nós entendermos, seria um teatro, um palco, assim com pessoas. Sim. E você direcionando o ator, olha, está acontecendo isso. Na bem da verdade é maior que isso. Um script que o inconsciente traz. A pessoa coloca-se à disposição do universo e as coisas vão acontecendo. De um script, do inconsciente familiar daquela família. Então, cada parte do corpo tem um significado, cada movimento que a pessoa faz tem um significado. Cabe ao constelador decodificar isso, traduzir isso para poder interagir. Então, à medida que você vão surgindo emoções, raiva, tristeza, você vai descobrindo aonde é o ponto de origem. E, normalmente, dá para ir até a decageração, decavô, 10 gerações atrás da queixa. Mas, muitas vezes, fica ali entre tataravô, pentavô, quarta, quinta geração, vem ali um desequilíbrio que é transgeracional, vem passando. Vai até a 10ª? A gente pode ir muito mais longe, mas... De modo geral, entre a quarta e a quinta geração, a gente já localiza o desequilíbrio. E pode ter, assim, por exemplo, quando você vai retroagir, aí, por exemplo, até a 10ª, ter um determinado momento que você não consegue transpor essa barreira por própria energia ali, você chega em um determinado ponto... Sim, é muito possível acontecer e as constelações, elas são divididas em constelações, novas constelações e as novíssimas constelações. Então, hoje, se sabe que toda família, ela originou com o homem no lugar de poder e de força, no equilíbrio do masculino, uma mulher no equilíbrio do feminino, debaixo de uma sabedoria divina. Então, a gente pode acessar este casal de força em equilíbrio no sistema, onde ele estiver. Entendi. E a partir deles, e a partir desta ordem, dessa reverência, algo grandioso que já aconteceu no núcleo familiar, e limpando os desequilíbrios até liberar para a pessoa que está fazendo sua queixa. Interessante. Pessoal, bate-papo muito interessante e já voltaremos para o segundo bloco. Aguardem aí. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.